Olá, bem-vindos. Esta é a disciplina de Biologia Celular. Meu nome é Marla e essa é a aula número 3, onde vamos falar sobre as biomacromoléculas. Você já se perguntou de que você é formado? Grande parte do seu corpo é formado por células. E suas células? Quais os componentes químicos que formam as suas células? Então, a célula é formada por uma membrana, por um núcleo e grande parte dela é formada pelo citoplasma. Lembrando que no citoplasma tem o citossol e as organelas e estruturas celulares. O citossol é formado por água, íon, precursores. E quando a gente chama de citoplasma, é porque além dessa solução aquosa, tem todos os componentes celulares. Mas e aí? Qual o componente químico que acontece em maior quantidade na sua célula? Você deve ter acertado. O componente que acontece em maior quantidade é a água. Depois tem as proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e outros. Portanto, se eu sou formada 68% de células e as minhas células são formadas principalmente pelo componente químico água, eu tenho na minha constituição muita água. A pergunta é: por que as células têm tanta água na sua constituição química? Essa é a marca registrada da nossa origem, que foi aonde? Foi nos mares primitivos, ou seja, na água. Os vulcões eliminavam gases, os átomos presentes nos gases, eles eram ligados entre si através daquela força da radiação, das descargas elétricas, e quando a Terra começou a esfriar, o vapor de água desceu, trazendo consigo essas moléculas orgânicas. E as moléculas orgânicas presentes nesse mar primitivo se combinaram e formaram as primeiras células. Portanto, esta é a marca da nossa origem. Sem água não podemos viver. A grande maioria dos eventos que acontecem dentro das nossas células, na matriz extracelular, elas acontecem na presença da água, necessitando da água. Sem água não há vida. Uma forma de provar isso é quando você quer manter um alimento por muito tempo sem utilizar a geladeira ou freezer. O que você faz? Desidrata esse alimento, retira toda a água. Por que está retirando a água? Porque assim você impede que os micro-organismos cresçam nesse alimento e assim você o preserva por muito tempo. Você pode tirar a água tanto de uma forma natural, utilizando o calor do sol ou utilizando equipamentos. Mas afinal de contas, quimicamente, como é a água? A água é um dipolo. Por que é chamado dipolo? Porque tem dois polos. Como assim? A água é formada por oxigênio e dois átomos de hidrogênio, sendo que o oxigênio ele atrai mais fortemente os elétrons para si, formando ao seu redor uma região negativa. Consequentemente, os hidrogênios ficam com uma região positiva. Essa ligação entre oxigênio e hidrogênio é uma ligação forte, uma ligação covalente. Como a própria molécula de água tem um polo negativo e um negativo, o polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo de outra molécula. Então, várias moléculas de água se juntam. E será que outros compostos químicos na presença da água, como será que eles se comportam? Afinal de contas, a água é chamada solvente universal. Por que será? Porque a água tem a capacidade de atrair mais fortemente para si os elétrons que o próprio composto. Como assim? Vamos ver no esquema. Aqui tem o cloreto de sódio, sal de cozinha. E o que vai acontecer com o cloreto de sódio? Percebam que o sódio está por carregar positivamente, ele vai ser atraído pela região negativa da água, que é a região do oxigênio. Já o cloreto, que é carregado negativamente, ele vai ser atraído fortemente pela região positiva dos hidrogênios. Então, a água separou o cloreto e o sódio.
Como acontece isso? Pela força exercida de atração. Você já fez esse experimento em casa? Colocou uma colherzinha de sal na água, rapidamente a gente vê que os cristais de cloreto de sódio se diluem nesta água. Será que toda molécula se dilui na presença da água? As moléculas que diluem na presença da água são amigas da água. Então, aqui nós fazemos uma analogia com o peixe que vive muito bem na água, né? Então, as moléculas que são amigas da água são chamadas hidrofílicas. Vivem bem na presença da água porque têm a capacidade de formar pontes de hidrogênio com a água. Ou seja, elas são moléculas polares, que têm polos, por isso ela consegue fazer ligações com a água. Mas existem moléculas que são hidrofóbicas. Fobia, medo da água. Elas só possuem ligações apolares, sem polos, não tem carga, por isso não vai fazer pontes de hidrogênio com a água. E um terceiro tipo de molécula, conforme o comportamento na água, são as moléculas anfipáticas. Elas têm uma parte dela polar, uma parte apolar, ou seja, uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Nós vamos ver exemplos agora. Vamos começar com esse exemplo. Os lipídios são moléculas que nós temos em grande quantidade das nossas células. Os lipídios, eles são formados por diferentes componentes químicos. O que eles têm em comum? São moléculas bem diferentes, mas o que eles têm em comum para ser agregado nesse grupo? Eles são insolúveis em água, mas são solúveis em compostos orgânicos. Quando a gente suja a mão de óleo, se tentar lavar na água, não sai, mas se passar um álcool, uma acetona, vai sair. Então, eles são hidrofóbicos ou apolares. Já tentou misturar óleo na água? Não dá. Mesmo que pareça que tenha diluído, depois que você deixa um tempo parado, aquilo se junta. Por quê? O óleo, ele não vai fazer ligação com a água e em compensação, ele vai se afastar da água. Várias moléculas de lipídios se afastando da água se juntam, que chamamos de interação hidrofóbica. Então, quando você foge da água, você se aproxima. É uma interação hidrofóbica. Não tem compartilhamento de elétrons, é simplesmente uma interação hidrofóbica. Nas nossas membranas existem lipídios que vão formar os ácidos graxos, mas os ácidos graxos por si, eles são moléculas anfipáticas. Eles têm a cabeça polar e duas caudas apolares. Vamos falar um pouquinho mais desta molécula. Então, os ácidos graxos podem ser saturados, geralmente de origem vegetal, e insaturados, geralmente de origem animal. Mas tem o óleo de coco, conforme a temperatura ele fica mais espesso, mais denso ou menos denso, né? Como também a gordura animal, se ela é aquecida, a gente vai ver ela fluida. Qual a diferença química entre uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada? Tem a ver com quantidade de ligações que o carbono está fazendo. Vamos pegar este carbono aqui como exemplo. Vamos contar as ligações? 1, 2, 3, 4 ligações naquele carbono e ele fica estável. Ele fica indisponível de fazer ligação com qualquer outro elétron, qualquer outro átomo de algum elétron de algum outro átomo. Já esse aqui, vamos ver? 1, 2, 3, 4. Também tem 4. Mas vocês viram que não tem um hidrogênio aqui. Duas ligações foram feitas entre dois carbonos. Então, a gente diz que tem uma dupla ligação. Bom, que mensagem isso nos traz? Aqueles ácidos graxos que contêm cadeias insaturadas, que é o que a gente encontra mais na gordura animal, ela vai oferecer uma maior fluidez
para aquela estrutura que está formando, como por exemplo uma membrana plasmática. Então, a insaturação tem a ver com a fluidez. Então, como nós já estamos falando, nas nossas células nós temos os ácidos graxos. Então, temos proteínas e um grande número de ácidos graxos. E como são esses ácidos graxos? Anfipáticos, cabeça polar e duas caudas apolares. Mas por que duas caudas, né? Por que a membrana plasmática, que é a membrana das nossas organelas também, são formados por ácidos graxos com duas caudas? Então, olhando esse exemplo, nós temos aqui o lipossoma, micela e a bicamada lipídica, que é o que nós temos formando a nossa membrana plasmática, por exemplo. Então, aqui nós estamos vendo que tem uma cabeça polar e duas caudas. Quando acontece da união de ácidos graxos que tem apenas uma cauda, eles se organizam desta forma, formando uma micela. Agora, quando o ácido graxo tem a cabeça polar e duas caudas, eles se organizam neste formato que é o lipossomo. Olha o lipossomo e olha a micela. O que você acha que é mais parecido com a nossa membrana plasmática? Este que vai formar uma bicamada ou essa daqui que vai formar uma camada única e, ao se unir devido à interação hidrofóbica, vai formar uma micela? Ou este que, ao se unir as extremidades, vai formar um lipossomo? Você já deve ter conseguido a resposta. É este daqui, ó. Por quê? Imagine que aqui é o ambiente externo da nossa célula, matriz extracelular. Na matriz extracelular tem muita água. Então, quem vai estar em contato com a água? A parte do nosso lipídio que tem capacidade de fazer ligação com a água. A cabeça que é polar. Contudo, do lado de dentro vai estar o quê? Vai estar o citoplasma. O citoplasma também tem muita água. Lembra que é o citossol e grande parte do citossol é formado por água? Então, do lado de dentro também tem que estar a cabeça, que é polar, e não a cauda polar. Então, as nossas células têm este comportamento. Os lipídios que formam as membranas das nossas células, eles têm uma cabeça polar e duas caudas apolares. Mas será que os lipídios nas nossas células se restringem a essa função? Formar as membranas, membrana plasmática, membrana de organela? Não! Nós sabemos que os lipídios, eles são uma reserva energética muito significativa para as nossas células. Tanto que nós temos um tecido, que é o tecido adiposo, responsável por armazenar os lipídios na forma de inclusões, que são essas estruturas brancas que vocês estão vendo aqui. Isso aí é uma região rica em lipídios. E isso aí é utilizado para quê? Na falta de uma alimentação regular, utiliza-se essa reserva para produzir ATP. Este tecido aqui é um tecido adiposo multilocular presente nos animais que hibernam. Durante o inverno, eles ficam bem quietinhos e utilizam a energia guardada neste tecido aí para manter a sua temperatura basal. E aí, quando acaba o inverno, eles estão mais magros, mas é a época que eles vão sair para caçar e assim renovar o seu tecido adiposo. Então, os lipídios estão presentes nas nossas membranas, eles formam reserva energética e muitos hormônios também são formados por lipídios. Então, atua na comunicação celular. Vamos falar de outro elemento, outro constituinte químico que acontece em grande quantidade das nossas células, que são as proteínas. A origem onde a gente obtém as proteínas?
principalmente fonte animal. As proteínas, elas são formadas por diferentes aminoácidos. E estes aminoácidos, eles são formados por um grupo amino e um grupo carboxila. E conforme o aminoácido tem um substituinte, dando a ele um caráter básico ou um caráter ácido, ou polares não carregados e até aminoácidos que são apolares. Lembra? Apolar, que não tem polo. Polar, que tem polo, como os básicos e os ácidos, e que têm condições de fazer ligações. Existem mais de 150 tipos de aminoácidos, mais 20 aminoácidos são encontrados nas proteínas animais. E esses aminoácidos, como é que eles podem formar as proteínas? Por ligações fortes, ligações covalentes. Então, vários aminoácidos são unidos por essa ligação peptídica, formando uma proteína. Nessa ligação, a produção de água. Então, aí nós temos uma proteína, vários aminoácidos ligados entre si. Como são essas proteínas? Essas proteínas têm só aminoácido? Quando tem só aminoácido, a gente fala que a proteína ela é simples. Mas além de aminoácido, podem ter outros elementos químicos. Aí dizemos que ela apresenta um grupo prostético. Quais são essas proteínas? São as proteínas conjugadas. Conjugada com o quê? Pode ser com açúcar, então vai ser uma glicoproteína. Com fósforo, fosfoproteína. Com metal, metaloproteína. Com ácido nucleico. E aí nós temos um exemplo da telomerase, para vocês verem. Com lipídio, as lipoproteínas. E pensando na formação agora da proteína, quando vai unir aminoácido com aminoácido. Essa cadeia linear de aminoácidos a gente chama de estrutura primária da proteína. É mantido por essas ligações fortes. Mas será que todas as proteínas são assim, uma estrutura linear? Não, elas alcançam um segundo nível. A gente diz que é a estrutura secundária, quando existe pontes de hidrogênio entre os aminoácidos. Essa ligação ponte de hidrogênio, ela é fraca, mas ela mantém a estrutura secundária. Para você ter ideia, por exemplo, as proteínas da clara, quando ela é submetida a um grande calor, elas desnaturam, ou seja, quebram essas ligações, essas pontes de hidrogênio, e elas mudam a sua configuração, ou seja, perde essa estrutura secundária. E a gente até consegue ver isso porque a clara muda até de cor. Então, a estrutura secundária é quando a proteína alcança este formato em alfa-hélice ou beta-pregueada. Parece um leque, né? Uma folha dobrada, beta-pregueada. E essa estrutura, então, secundária, ela ainda pode dobrar sobre si mesmo e aí formar a estrutura terciária. E várias proteínas, já neste formato de estrutura terciária, podem se unir, formando a estrutura quaternária. Então, várias terciárias unidas. Todas as proteínas chegam nesse nível? Não, algumas vão parar aqui na estrutura terciária. E vocês perceberam que na estrutura terciária, uma mesma proteína pode ter alfa-hélice beta-progueada? Sim, regiões daquela cadeia pode se dobrar como alfa-hélice e regiões pode se dobrar como beta-pregueada, mas é uma mesma cadeia de aminoácidos, uma mesma cadeia de peptídeos ou polipeptídeos. E as proteínas, elas alcançam naturalmente essa configuração final? Sim, elas alcançam, mas pode ser que teria algum problema até alcançar a estrutura final. Por isso, dentro das nossas células, nós temos umas proteínas muito especiais, que são as chaperonas. As chaperonas são proteínas que dobram
proteínas. Então, é como se fosse essa proteína forma uma região onde a proteína nascente é inserida dentro da chaperona e ela dobra corretamente a proteína. Então, a proteína vai chegar lá na sua estrutura terciária sem problema nenhum. Por que que eu digo que poderia haver problema? Porque uma proteína ela é formada por diferentes aminoácidos, concorda? E vocês lembram que tinham aminoácidos com carga, aminoácidos sem carga? Gente, aminoácido que não tem carga, ele não pode ficar na presença da água. E 70% da célula é água. Então, estes aminoácidos têm que estar escondidos. Como que um aminoácido de uma proteína vai estar escondido? Porque naquele momento de dobrar corretamente a proteína, fez isso, ó. A região apolar fica para dentro da proteína. Isso tudo é uma proteína que ela está esticada e aqui ela está na sua configuração final. Quais aminoácidos que ficaram para dentro? Aqueles que são apolares, que não podem fazer ligação com a água de jeito nenhum. Gente, se essa proteína não for dobrado de forma correta, pode acontecer isso aqui, ó. A formação de agregados proteicos, ou também conhecido como fibras amiloides. Então, aqui é a proteína normal, ativa, trabalhando, mas quando esta proteína, seja quando ela está sendo formada ou até mesmo quando ela está sendo eliminada lá pelos lisossomos, quando ela expõe esses aminoácidos apolares, o que que acontece? As regiões apolares se ligam entre si, formando esses agregados proteicos. E esses agregados podem causar várias doenças. Talvez a mais conhecida são as doenças priônicas, aí o exemplo da vaca louca, né? Então a proteína tem o seu estado normal e quando essa proteína não está no seu formato, ela pode levar a outras proteínas mudarem sua configuração e aí causa doença priônica. Ou seja, as proteínas são muito importantes para as nossas células, mas elas têm que ser produzidas e alcançarem a forma ideal. Agora eu lhe pergunto, onde estão as proteínas nas nossas células? Certamente você lembrou da membrana plasmática. Isso mesmo, as nossas membranas são formadas por lipídios e proteínas. Essas proteínas são bem maiores que os lipídios e as proteínas têm funções muito importantes na membrana. Imagine uma casa onde é formado por tijolos, janelas e portas. Os tijolos representariam os lipídios, que acontecem em maior número. Mas quando esta casa vai sofrer um movimento, entrar ou sair gente pela porta ou visualizar pela janela, o que que é utilizado? Qual a analogia que a gente pode fazer com as membranas, com os componentes químicos da membrana? Quem vai permitir a passagem? Quem vai permitir a comunicação? Sim, são as proteínas. Então guarda essa analogia aí. Além de estar presente na membrana, aonde mais nós temos proteínas? No citossol. No citossol nós temos vários tipos de proteína, como por exemplo as enzimas. As enzimas, elas têm capacidade de aumentar a velocidade de uma reação química. Então, quebrar ou juntar, quem faz isso são as enzimas. Grande parte das nossas enzimas são proteínas. Existem enzimas que são RNA. Nós vimos isso lá na aula de origem e evolução, mas a maior parte de fato são as proteínas. E as proteínas no nosso citossol formam uma estrutura muito importante para as nossas células, que é o citoesqueleto. O citoesqueleto então mantém a forma, promove o movimento das nossas células e citoesqueleto é proteína. Mas aonde que nós temos proteína? Nós temos proteína até na nossa cromatina. O nosso DNA, ele não é formado só por
nucleotídeos. O DNA, ele se enrola em proteínas que são as histonas. Para quê, gente? Para que essas moléculas de DNA, elas caibam dentro da célula, caibam dentro do núcleo. Então, as proteínas, elas permitem a condensação do nosso DNA. Então, elas enrolam o DNA para ele caber. Além disso, as proteínas também estão presentes numa estrutura muito importante para as nossas células, que são os ribossomos. Os ribossomos, eles são estruturas que permitem a produção de proteínas e ele próprio tem na sua constituição RNA e proteína. Outros componentes que temos nas nossas células são os carboidratos ou hidratos de carbono. Não é numa quantidade expressiva. Onde estão esses hidratos de carbono? Porque nós estamos falando deles numa disciplina de biologia celular. Aonde será que ele está? Então, os hidratos de carbono é um macronutriente e é formado por moléculas de carbono, sempre aqui tem o carbono, oxigênio e hidrogênio. Por isso, hidratos de carbono, 2 hidrogênios para cada carbono. Esse aqui, provavelmente você já ouviu falar de algum desses daqui. A glicose, a sacarose, a rafinose, a amilose. Eles são formados por moléculas simples que podem ir se agregando. Então, podemos chamar de monossacarídeos, quando tem um, disacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Vai depender do tamanho da molécula. E aí, já pensou qual a importância dos carboidratos para as nossas células? Aonde eles estão presentes e quais mecanismos eles participam? Certamente você lembrou deste aqui. A gente se alimenta para ter nutriente no nosso corpo e esse nutriente, por uma série de reações, vai formar quem? A energia que a nossa célula usa, que é o ATP. Mas também essa energia, esse nutriente, ele pode ficar armazenado, né? Não vai gastar, chegar no nosso corpo através da alimentação e a gente gastar. A gente armazena. Não armazena só gordura, não. Armazena também carboidrato. Nós armazenamos na forma de glicogênio, os vegetais na forma de amido. Além de estar envolvido com a questão da produção de energia, os carboidratos, eles também são importantes para formar o exoesqueleto. Então, os exoesqueletos dos animais, formado pela quitina, e também dos vegetais pela celulose. Então, aqui já não tem a ver com produção de energia, tem a ver com que? Proteção. Tá, e na célula? Faz parte da estrutura da célula? Faz parte da estrutura da célula porque são os carboidratos que formam o glicocálix. Então, carboidrato é importante sim, porque na célula ele vai formar o glicocálix. Esse glicocálix, como vocês estão vendo, ele é formado pela porção glicídica, seja de lipídios, seja de proteínas. Então, como vocês estão vendo aqui, é essa parte que fica exteriormente à célula, ou seja, em contato com a matriz extracelular. Por fora, vocês estão vendo que por dentro não tem glicocálix, tá? E por que está ali fora? Ali do lado de fora, e qual seria essa importância? Ele permite a comunicação entre as células, a recepção, a percepção do ambiente, tudo isso, quem é responsável? O glicocálix. Além disso, os açúcares também estão presentes nos ácidos nucleicos. Lembra? Proteína também está em contato com o DNA, promovendo a condensação do DNA. Formando o DNA, nós temos açúcares, seja a ribose ou seja a desoxirribose. Aonde está? Aqui, ó, formando então aí as longas cadeias de ácidos nucleicos. Então, vamos falar dele, dos ácidos nucleicos.
Nós temos aqui o exemplo do RNA e do DNA. Perceberam a diferença? DNA, 2 fitas. RNA, 1 fita. Além disso, nós temos diferença também nos tipos de base. Vocês estão vendo que no RNA tem uracila e aqui nós temos timina. Bom, tanto RNA quanto DNA é formado por quem? Quais são as unidades básicas que formam os ácidos nucleicos? São eles os nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por base, como eu já falei para vocês, existe uma pequena diferença entre DNA e RNA. Então, é formado por base, pelo açúcar, que no RNA é uma ribose e no DNA é uma desoxirribose, e por um fosfato. Sendo assim, forma-se uma longa cadeia de base, açúcar, fosfato, base, açúcar, fosfato, base, açúcar, fosfato. Esse então forma o RNA. Quando é DNA, o que vai ser? Base, açúcar, fosfato, base, açúcar, fosfato, mas formando uma fita dupla. Se forma fita dupla, significa que tem que ter ligação entre a fita. Como existe a ligação dessas fitas? Pelas bases nitrogenadas, formando ou 2 pontes de hidrogênio entre adenina e timina, ou 3 pontes de hidrogênio entre guanina e citosina. Bom, nós já vimos então que um dos componentes químicos que acontece numa quantidade expressiva nas nossas células são os ácidos nucleicos, que nós dividimos em DNA e RNA. A pergunta é: qual a importância dos ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, eles são importantes para guardar a informação das nossas células e assim poder passar para as próximas gerações, ou seja, é responsável pela hereditariedade das nossas células. Além disso, o DNA, quando é transcrito, ele produz uma molécula de RNA e o RNA, por sua vez, pode sofrer o processo de tradução. Sofrendo o processo de tradução, ele forma as proteínas. Olha que interessante. DNA, RNA produz proteínas. Em que processo? Um processo de síntese proteica que nós vamos ver no capítulo referente a esse conteúdo. Então, aí nós temos o DNA sendo formado a partir dos nucleotídeos. Então, os nucleotídeos presentes nas nossas células, eles formam DNA, RNA e olha quem mais que ele forma? O ATP. ATP é adenosina trifosfato. Portanto, é um nucleotídeo. E o ATP é importante para quê? É a energia da nossa célula. Então, este foi o conteúdo. Aqui estão algumas referências de imagens e esse conteúdo está no capítulo 4 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!